Olá, tudo bem? Meu nome é Israel, faço curso de Engenharia Civil e hoje vamos começar uma série de vídeos sobre a teoria das estruturas. Esse vídeo é apenas uma introdução a respeito e vamos lá. Nesse vídeo nós iremos falar sobre momento, sobre também tipos de apoio, sobre equações de equilíbrio, classificação de vigas e tipos de cargas. Vamos começar com o momento. O que é essa grandeza? Ela é o produto da força perpendicular ao eixo com a distância. Ou seja, o momento é força perpendicular ao eixo vezes a distância. É a capacidade de uma força produzir rotação. Então aqui a gente tem uma força que está a 90 graus do braço de alavanca e aqui é o nosso ponto de giro. Então, se eu tenho uma força e uma distância, então essa força vai produzir uma rotação neste ponto de giro aqui, certo? Quanto maior a força ou quanto maior a distância, maior vai ser o momento. Então, aqui a gente tem um exemplo prático para a gente começar. A gente tem uma força que é perpendicular ao meu braço de alavanca e eu tenho uma distância da força até o meu ponto de giro aqui. Então eu tenho que o momento é força vezes a distância. A minha força vale 5 newtons e a minha distância 10 metros. Multiplicando o momento vai dar 50 newtons metro. Agora a gente tem um outro exemplo. É quase o mesmo. A gente tem uma força de 5 newtons, tem a mesma distância, só que essa força está inclinada. Ela não está mais perpendicular, fazendo um ângulo de 90 graus. Ela está inclinada. E a gente viu aqui que o momento é o produto da força perpendicular. Então, agora a gente tem um problema parecido com o que a gente fez. A gente tem 5 newtons igual a antes que a gente fez, o problema anterior. A gente tem uma distância de 10 metros, conforme a gente tinha também feito no problema anterior. Mas essa força aqui está inclinada. E como a gente viu aqui por escrito, que momento é o produto da força perpendicular ao eixo com a distância, então nessa força aqui, ela em si não produz um momento, e sim a sua componente que está perpendicular ao braço de alavanca. Então a gente vai dar um zoom aqui, a gente vai perceber o seguinte. Aqui a gente tem algo que é semelhante a um triângulo, né? A gente tem essa inclinação aqui, nós teríamos a parte de baixo do triângulo e aqui o cateto oposto a esse ângulo. E justamente esse cateto oposto que gera o momento, que está perpendicular. Olha só. Entendeu? Justamente é ele que vai fazer o momento. Então a gente tem que decompor essa força. Se a gente for lembrar lá na trigonometria, a gente sabe que o seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Aqui, a nossa hipotenusa é igual à nossa força, ou seja, a nossa hipotenusa é igual a 5. E o nosso cateto oposto é o que a gente quer achar, é a força que é perpendicular ao braço de alavanca. Então a gente pega aqui nessa conta aqui e joga essa hipotenusa para lá multiplicando. Então a gente acha que a nossa força, que é esse cateto oposto, é igual a hipotenusa vezes o seno de 30, que é dado por essa letra grega aqui, alfa. Então, como é que vai ficar? O momento vai ser a força vezes a distância vezes o seno. Entenderam? A força de 5 newtons aqui multiplicado pelo seno vai dar a força perpendicular ao braço de alavanca. Multiplicado pela distância vai dar o nosso momento.
Então, força é igual a 5 vezes a distância, que é igual a 10, vezes o seno de 30. Então, a gente acha que o nosso momento é igual a 25 newtons-metro. Então, aqui temos o apoio de primeiro gênero. Este apoio de primeiro gênero tem a característica de ter apenas uma reação, que nesse caso é a reação vertical. Aqui a gente tem um apoio de segundo gênero dado por essa figura aqui. O apoio de segundo gênero tem a característica de ter duas reações em sentido vertical e no sentido horizontal. Aqui a gente tem o apoio de terceiro gênero, que é caracterizado por ter três reações de apoio, que são as reações no sentido vertical, no sentido horizontal e no momento. Então, se você vir lá no exemplo lá, na viga que você for fazer, ter essa figura aqui, você vai saber que esse é o apoio do primeiro gênero e ele vai apenas combater esforços verticais, na vertical. Se você ver esse exemplo aqui, você vai saber que é um apoio de segundo gênero e que ele vai combater esforços na vertical e na horizontal. Se você ver essa figura aqui, você vai saber que é um apoio de terceiro gênero e que ele vai combater esforços na vertical, na horizontal e no momento. Essas reações de apoio aqui vai ser a primeira atividade que a gente vai ter que resolver. A gente vai ter que saber quanto que essas reações, que essas setinhas aqui, estão sendo solicitadas, o quanto que elas estão sendo necessariamente solicitadas para reagir, certo? Elas que são nossas incógnitas. Então aqui a gente tem um exemplo onde é que a gente tem um apoio de primeiro gênero, ou seja, a gente está tendo apenas uma reação vertical aqui, e aqui a gente tem um apoio de segundo gênero, onde está tendo uma reação vertical e uma reação horizontal. Aqui a gente tem outro exemplo de tipos de apoio. Aqui a gente sabe que tem uma reação vertical, uma reação horizontal e momento. Uma reação de momento aqui. Equações de equilíbrio. Para que a gente resolva uma atividade, uma viga, a gente vai precisar de três equações. A gente vai precisar que o somatório de forças na vertical, comparando com o plano cartesiano, o somatório de forças em y deve ser igual a zero. Ou seja, aquelas reações que eu falei agora há pouco, na vertical, por exemplo, aquelas reações na vertical, o somatório delas deve ser igual à força que está atuando, as cargas externas que estão atuando nessa viga. A outra equação é que o somatório de forças em x deve ser igual a zero. Ou seja, mesma questão do somatório de forças em y. O somatório de momento nas extremidades deve ser igual a zero. Vou explicar um pouquinho aqui. Você não quer que essa força aqui seja tão grande que possa fazer um momento aqui, girar essa viga aqui no ponto B, certo? A gente viu ali atrás, nos slides atrás, onde a gente via que a força estava girando o braço de alavanca.
Isso a gente não quer que ocorra. Por isso que a gente diz que nas extremidades da viga, o momento é igual a zero. Entendido aqui? Então, através dessas equações que a gente faz os nossos exercícios, que a gente encontra as reações de apoio. Em breve a gente já vai fazer um exercício na qual eu possa mostrar para vocês mais detalhadamente. Classificação de vigas. Nós classificamos uma viga hipostática quando o número de incógnitas é menor que o número de equações. Quem são essas nossas incógnitas? Essas incógnitas são as nossas reações de apoio. E o nosso número de equações é o que a gente acabou de ver. O somatório de forças na vertical, o somatório de forças na horizontal e o somatório de momento. A hipostática acontece quando o número de reações é menor do que 3. A isostática, ela defende que o número de incógnitas, o número de reações, é igual ao número de equações, é igual a 3, certo? Aliás, é o que a gente vai começar a trabalhar. É aqui o nosso ponto de referência, o nosso ponto de encontro, onde a gente vai começar a desenvolver toda a nossa teoria das estruturas. Hiperestática, quando o número de incógnitas, o número de reações de apoio é maior que o número de equações, ou seja, é maior do que 3. Então, sabendo disso, eu vou exemplificar melhor para vocês entenderem. Por exemplo, aqui, nessa viga aqui, eu tenho uma reação de apoio de primeiro gênero, certo? Aliás, nessa viga aqui, eu tenho duas reações de apoio de primeiro gênero. Aqui, uma de primeiro gênero no ponto A e outra de primeiro gênero no ponto B. Então, quantas reações de apoio eu tenho? Eu tenho duas reações de apoio. Tenho apenas duas reações de apoio. Do ponto A, eu chamo geralmente de VA. Ou seja, quando eu tenho uma reação de apoio apontada na vertical, eu geralmente eu chamo de VA ou VB, dependendo do ponto onde ela está. Então, duas reações de apoio é menor que o número de equações, então ela é hipostática. Agora, aqui a gente tem três reações de apoio. Um apoio de primeiro gênero e outro apoio de segundo gênero. Então aqui nós temos uma reação que eu chamo de VA, porque está apontada na vertical. Outra eu chamo de VB, porque está no ponto B e voltada para a vertical. E outra de HB, que está apontada na horizontal e está no ponto B. Então eu tenho três reações de apoio, que é igual ao número de equações. Então essa viga aqui, ela é isostática. Essa viga aqui, ela tem... Essa viga aqui, ela tem um apoio de terceiro gênero no ponto A e um apoio de primeiro gênero no ponto B. Ou seja, a gente tem três reações de apoio aqui, VA, HA e MA, esse M referente a momento. E no outro lado, no ponto B, a gente tem uma reação de apoio VB, ou seja, na vertical no ponto B. Então a gente tem quatro reações de apoio, que é maior que o número de equações. Então, essa viga aqui, ela é hiperestática. Entendido? Então, sabendo os tipos de apoio, o que é as reações de apoio, já é essencial para a gente já poder fazer alguns exercícios de achar o valor das reações de apoio. Só está faltando uma coisa: saber quais são os tipos de cargas.
Bem, nós vamos trabalhar aqui com três tipos de cargas. A gente tem as cargas concentradas, são cargas onde a gente tem um valor absoluto de força, mas tem um espaço de atuação dela é muito pequeno. Por isso que a gente considera elas também como cargas pontiformes. Cargas distribuídas. Essas cargas distribuídas, a gente tem que a atuação de cargas dela ocorre por um longo espaço. Cargas triangulares. Essas cargas triangulares, elas começam com uma intensidade de força aqui e varia linearmente até chegar a zero. Agora, um ponto interessante aqui nessas duas cargas. Aqui a gente está vendo que elas são força-metro. O que significa isso? Que, por exemplo, que a cada metro há uma intensidade de força. Então, a gente pode pegar aqui que elas têm uma resultante durante todo o seu processo, durante todo o seu espaço. A gente tem uma resultante de forças aqui em relação a esse tamanho de carga, certo? É isso que a gente vai usar. A gente vai pegar a intensidade de cargas e multiplicar pelo seu vão. E a gente vai obter a resultante. Eu vou explicar mais detalhadamente isso nos próximos vídeos para que a gente veja na prática. Na outra carga, na carga triangular, da mesma forma, existe uma resultante. Só que qual é a diferença da resultante dessa carga aqui para essa daqui? Elas ficam em pontos diferentes. Elas ficam no centro de massa. Como essa carga aqui ela é uniforme, é dada por uma característica retangular, força aí para você lembrar. Qual é o centroide de um retângulo? Onde fica o centroide de um retângulo? Não é no meio? Então, a distância que essa resultante vai fazer aqui vai ser justamente no meio do vão da carga, ou seja, na metade da carga. Na carga triangular, a gente tem que o centroide fica a 1/3 da distância em referência ao nosso ponto retangular, ao nosso ponto de paralelo ao eixo. Então, a gente tem que o centroide fica a 1/3 da distância da carga. Então, ele fica dessa forma aqui. Ou seja, quando você for calcular o seu momento no ponto A, você vai ter que pegar a intensidade da carga, achar a resultante, e a resultante você vai localizar a 1/3 da distância em relação à intensidade máxima da figura, que é voltada para cá, certo? Onde a intensidade é máxima. Foi isso. Foi apenas uma pequena introdução a respeito da teoria das estruturas. No próximo vídeo a gente vai começar a achar as reações de apoio, que a gente possa conseguir achar as reações de apoio. É importante você lembrar as equações de equilíbrio, porque é em cima dessas equações que a gente acha o valor das resultantes. Então foi isso, muito obrigado por assistir esse vídeo e até a próxima.